Estamos no ar com mais um episódio do Pode Navegar, um podcast criado aqui pela Estação Criativa para levar conteúdo de valor para você que trabalha aí no setor de óleo e gás e energia, seja dentro de uma embarcação, seja dentro de um RH, no escritório, enfim, conteúdo de muito valor. E hoje estou aqui com um convidado muito especial, que eu conheço já tem aí talvez uns um ano, eu acho, deve ser um ano que eu tô próximo dessa pessoa. E esse convidado, ele é contador, empresário. Ele hoje vai apresentar um pouquinho também do trabalho que ele faz, mas o que eu trouxe aqui para ele falar é do cargo de presidente dele, que ele ocupa hoje, à frente de uma associação que eu faço parte com a Estação Criativa também. Então, sem mais delongas, prazer, seja muito bem-vindo, Roberto Mansur. Se apresenta aí para o pessoal te conhecer, quem está assistindo de casa. Quem é o Roberto Mansur presidente? Olá, bom dia, tudo bem? Eu me chamo Roberto Mansur, sou sócio da Recall Ledger Contadores, uma empresa de contabilidade, há 27 anos no mercado, atendendo principalmente empresas do segmento de petróleo, gás e energia e navegação também. Temos vários clientes, nacionais e internacionais desse segmento. Também não atendemos só isso, também atendemos a parte toda da área de saúde. Hoje atuamos com mais de 25 colaboradores, né, e atualmente tenho ocupado, já estou no meu segundo mandato como presidente da Rede Petro RJ. Ali, é um orgulho fazer Uhum. parte, desse grupo de empresários, desculpa, foda, os caras são bom mesmo, os caras, sabe, trabalham, têm o CNPJ deles, sabe, eles dão sangue lá, então, hoje eu tenho um orgulho muito grande não só de ocupar esse cargo, mas de estar podendo colaborar com eles, né, no dia a dia, para fazer com que as empresas dele possam, ter mais oportunidades de vender os produtos e serviços para grandes players do mercado. Sobre mim, né, sou contador, tenho mais de 30 anos de experiência, né, mesmo com essa carinha de novinho. E fui professor e palestrante do Sebrae RJ, auditor também. Fui professor e palestrante do Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro. Estou participando da Recall Ledger já há 27 anos, né, sou pai de 4 meninas, Olha. e é isso. Vamos seguir o nosso Não, ele podcast. esqueceu de falar a parte importante também, que ele é cantor nas horas vagas, ele é roqueiro. Tem um vozeirão. Às vezes, se você passar lá nos estandes da Rede Petro, no finalzinho a gente faz, né, um som lá, né, enfim, essa parte também é bem interessante. Curiosidade, curiosidade. Curiosidade, curiosidade. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que está até aqui na nossa televisão, que é vender para, enfim, empresas do setor de óleo, gás e energia. Então, até eu estava conversando com ele um pouquinho antes da gente iniciar, falando que como a estação criativa ela, né, atende clientes desse setor, eu queria muito me aproximar dessa cadeia, né. E a Rede Petro foi um caminho por onde eu consegui fazer isso. E aí a gente vai hoje entrar no que é de fato a Rede Petro RJ. Então, eu queria antes disso, você falou aí que a sua empresa presta serviço para o setor de óleo, gás e energia, mas como que foi para você conhecer esse setor? Por onde você conheceu esse setor na sua vida, assim, onde? Ótima pergunta, Larissa. Então, eh, o mercado de petróleo e gás, como eu falei, a Recall tem 27 anos, né, ele teve um boom muito grande aqui, em especial no estado do Rio de Janeiro, a partir do ano de 2002, 2003, isso permaneceu até 2015, né. Então, naquela ocasião, eu era também palestrante e professor e consultor e auditor, do Sebrae RJ. Então, eles pediram em determinado momento que montasse um grupo de profissionais que pudessem ajudar as empresas, principalmente da Bacia de Campos, Macaé, a que eles tivessem, como se fosse um MBA lá, para eles poderem atender melhor as exigências, dos grandes players do segmento, Transocean, principalmente Petrobras. E a gente chegou a fazer como se fosse um MBA mesmo, né, e eu fiquei Sim. responsável pela área contábil e financeira para poder analisar os balanços daquelas empresas, né, entender a parte financeira deles, né, e daquele trabalho, foi um trabalho de um ano, né, todas as manhãs eu saía daqui para Macaé, dava minhas aulas e voltava. E daquele trabalho, eu entendi que o segmento de petróleo e gás, era um segmento que estava em ebulição, ia crescer muito, né.
que a gente precisava realmente colaborar com esse segmento. Então, com isso, a gente acabou posicionando a Ricolégio como uma das empresas especialistas nesse segmento, né, porque a contabilidade de uma empresa de petróleo e gás ela é muito diferente de uma empresa, por exemplo, de comércio de rua, de um hospital, de, sei lá, outros, uma indústria, uma farmácia, é muito diferente, né. E você tem coisas muito específicas, né, mas eu não estou aqui para ficar falando sobre coisas específicas de contabilidade. Então, respondendo a sua pergunta, eu conheci o mercado de petróleo e gás entre 2002, 2003, 4 e fomos, né, até hoje atendendo essas empresas por conta disso, por essa porta que o Sebrae abriu, né, na minha carreira, e de lá a gente acabou formando esse nome, né. E aí, tudo na vida a gente tem que fazer com algum propósito, né. Então eu fiquei pensando: "O que que eu posso devolver para a sociedade quanto de aprendizado, enquanto, né, de coisas que eu aprendi, né. Então, hoje quando eles falam que eu tenho orgulho de ser o presidente da rede, eu tenho orgulho mesmo, porque eu acabo contribuindo para empresários novos que estão chegando, que às vezes não sabem qual o caminho, como é que eu vou trilhar um caminho para poder chegar perto dessas empresas. Então hoje, né, é um dos papéis que mais eu faço, é isso, pegar na mão ali, né, dos nossos membros, dos nossos empresários e levá-los até a porta de entrada, falar: "Até aqui eu levei vocês, Agora vai. agora é com vocês". E como que você conheceu a Rede Petro RJ? Ela já existia? Como que foi esse Então, processo? sim, ótima pergunta. A Rede Petro, ela já existe há aproximadamente 20 anos, mas de uma maneira informal, tá. Eu tive acesso à Rede Petro lá nos 2006, 2007, 2008. Ela funcionava com um grupo de empresários que se reuniam no Sebrae uma vez por mês para tratar de assuntos ligados ao segmento, né, principalmente quais seriam os próximos eventos. Naquela época, você tinha 2 grandes eventos, você tinha em Macaé, que era o Brasil Offshore, que era o maior evento que tinha, o Brasil era o maior, é o maior do mundo, é o ATC em Houston, né, tinha em Macaé, né, a Brasil Offshore, e o segundo maior no Rio era a Rio Oil Gas. Como acabou a Brasil Offshore, hoje a Rio Oil Gas é a maior Uhum. que tem aqui no Brasil. Então, a gente, né, ia lá, falava sobre essas reuniões e a gente se preparava muito para participar daqueles 2 eventos. Você não tinha o eventos como você tem hoje, Bahia Oil Gas, Mossoró, Sergipe Oil Gas, Hoje você não tá tinha, você tinha Rio de Janeiro e pronto, né. era a única oportunidade, Era a única única chance. oportunidade. Então, respondendo a sua pergunta, a rede existe desde 2006, 2007, 2008 de uma maneira informal, né. E aí, assim, entrando já no objetivo, né, qual que é o objetivo hoje da Rede Petro? E depois a gente falar um pouquinho também sobre como que é formado, porque não tem só a RJ, tem outras Rede Petro, mas falando sobre a importância e o objetivo. Ah, ótimo, ótima pergunta. Então, o que que é a Rede Petro RJ hoje, na qual eu tenho a oportunidade de estar presidente no meu segundo mandato? É uma associação sem fins lucrativos, onde nós temos mais de 50 membros que contribuem mensalmente com uma mensalidade módica, módica porque é mais barato que uma pizza no final de semana. Vale a pena. Vale a e o que nós fazemos? Nós nos reunimos pelo menos uma vez por mês, tratamos de quais são as próximas ações. Essas ações passam por um calendário estruturado das oportunidades que tem no mercado, eventos que a gente faz muito com o Sebrae, participamos também de alguns da Firjan, em outros estados também. Então, nossa reunião, a gente mostra o calendário de eventos e fazemos, como eu posso dizer, caravanas, né. Por exemplo, em 2024 nós fizemos uma caravana para Sergipe, 2025 fomos para o Bahia Oil Gas, foram mais de 20 empresários daqui, sempre em parceria com o Sebrae, né, o nosso muito obrigado ao Sebrae RJ, mais uma vez. Eh, e a gente, tem essa força que a gente costuma chamar. Em alguns eventos, por exemplo, ano passado no Rio Oil Gas, eu criei uma coisa chamada rolezinho, desculpa a brincadeira. Eu adoro. Nós tivemos com 20 empresários, nós colocamos uma camisa laranja da Isso Rede aí, Petro, bem chamativa, bem bem chamativo, e saímos pela rede, 20 empresários com aquela camisa laranja, passando pelas feiras. O que nós fizemos naquele ano, que eu quero repetir nesse ano, mas eu vou deixar um pouco mais para frente. Eu mandei um ofício, né, pelo nosso e-mail, presidente@redepetrorj, para cada uma das os expositores. E a gente fez uma eleição, a gente escolheu de 20 deles, nós escolhemos 10 para visitar, e esses expositores nos receberam na última Rio Gas. Foi um momento muito interessante, que a gente chegava com 20 pessoas no stand e conversava lá com o comprador, com o tomador de decisão, né. Então ele explicava para a gente como fazer o cadastro, o que fazer o cadastro, qual era a necessidade real dele, de produto, serviço que ele precisava contratar.
E muitos dos nossos membros foram lá, fizeram o cadastro, alguns deles tiveram muito sucesso, já prestam serviço hoje, né, para aqueles aquelas empresas, né. Então assim, o que a gente faz na rede Petro RJ, te respondendo de uma forma mais rápida, a gente faz esses eventos, né, e carrega todo mundo junto, ninguém solta A mão de a ninguém. mão de ninguém. Então a gente vai junto e participamos muito também das rodadas de negócio, né. O que que é uma rodada de negócio? Por exemplo, vai ter agora o próximo evento, em agosto, vai ser a Naval Show. Então, Sebrae e Firjan, anunciam que vai ter a feira e abrem as oportunidades para você se inscrever para uma rodada de negócio. O que que é uma rodada de negócio? Esses grandes players, Petrobras, Transpetro e outros do segmento, nesse caso naval, vão lá, fazem uma palestra, eles falam e o que é aquela empresa, o que eles fazem, como eles estão posicionados no mercado e a necessidade real deles de produtos e serviços. Depois, eles vão para uma mesa, um espaço reservado fora das palestras, que a gente chama de mesa tira dúvidas ou rodadas de negócio. E quem se inscreve tem a oportunidade de poder falar com calma, 5 a 7 minutos ali, para aquele tomador de decisão, para aquele comprador, né. Então você está falando direto para a pessoa que vai tomar a decisão, do seu produto, do seu serviço ali. Então você fica lá os seus 5 minutos, você brilhar ali na frente daquele possível comprador. O que eu costumo dizer, Larissa, é o seguinte: "Olha, eu vou até o pênalti lá, eu vou lá, entro na área, tomo o pênalti, pego a bola, boto na marca do pênalti, aí é você e o Quem tem que goleiro. marcar é Aí você. até aqui eu vou, até aqui tá no meu controle, se vai chutar a bola, vai fazer o gol, aí Aí já não tá já na não tá sua no meu mão mais, controle. você só direcionou. Uma coisa interessante da minha experiência, que eu até mencionei no início, né, a gente às vezes, né, tá tentando oferecer o serviço para esse cliente e não sabe por onde começar. E aí as rodadas de negócio foram, grandes direcionadores ali, vou chamar assim. Porque foi a primeira vez que eu, meu comercial, a gente estava vendo ali os processos dessas grandes operadoras, e são processos rígidos que você tem que entrar no sistema deles, tem que ter toda uma documentação, tem que, enfim, preencher critérios muito importantes com a sua empresa. E foi ali que realmente abriu meus olhos para o processo correto. Mas não somente isso, estar dentro da rede me aproxima de outros empresários que têm a mesma experiência que eu, que também têm as necessidades que a própria estação criativa pode auxiliar também. Então, ter essa proximidade com esses empresários foi muito bacana para mim. E é proximidade mesmo, a gente faz a reunião, a gente às vezes tem aniversariante, a gente canta um parabéns para o aniversariante no final. Faz a festa, o evento de final de ano, então você consegue realmente se aproximar das pessoas, não é um network: "Oi, toma meu cartão, pega meu cartão e acabou". É realmente a proximidade, você começa a conhecer que o Manso canta, que a Elis canta, enfim, você começa a conhecer as pessoas por trás da empresa ali, eu acho que isso é uma riqueza muito grande, né. É verdade, o nosso network ele é bem mesmo, que você estando no grupo ali, você acaba mesmo, tendo essa amizade, né. E uma coisa que é muito legal que a gente tem, a gente como é um grupo muito fechado, por exemplo, eu falei lá no começo que eu sou contador. Então se tem um membro lá dentro da rede que alguém pergunta para ele: "Você conhece algum contador especialista em petróleo e gás, lucro real, lucro presumido?", ele vai me indicar. Da mesma forma, quando alguém me pergunta: "Você conhece uma boa empresa de certificação?", "Sim, a gente tem dentro da rede uma empresa de certificação", a gente indica. "Se tem uma boa empresa de marketing", a gente normalmente Obrigada. indica a estação criativa. E assim Obrigada. por diante. E o mais legal nesse processo todo, é que a gente não tem aquele negocinho de comissão, sabe. Assim, a gente indica porque a gente confia no trabalho daquele membro que está lá. É diferente de você entrar no Google lá, jogar: "Me dá uma empresa de criação, de marketing", você vai lá e pega, você não sabe se o cara É existe, muito se tem um frio, né. CNPJ, né, se no final ele vai te entregar. Aqui não, aqui a gente sabe que quando a gente indica, é uma referência que a gente dá, né, a gente coloca a nossa credibilidade em jogo, e a gente confia naqueles membros que estão lá, né, brigando com a gente, lutando com a gente É ali. isso aí. Então esse network ele eu costumo dizer que é um networking com intenção boa, né, e como você falou, ele tem muito networking, você paga lá 100, R$150, fica lá, come um monte de coisa, toma um cafezinho, biscoitinho, todo mundo troca cartão, depois ninguém mais se fala. Aquela Lembra que ruma de existe, cartão é. ali, e aí você liga pra pessoa no outro dia, ela nem sabe o que que E ela foi, nem te dá tanto que ela tá lá conselho. só querendo vender o produto É dela, isso ela não aí. tá interessada em conhecer você um pouco a fundo. Então, mais legal que a gente tem nisso é essa grande família que a gente
Viu? É, e teve também essa questão dos eventos, até eu participei de uma como é? Imersão lá no Amapá, promovido pelo Sebrae e também com apoio ali, né, a Rede Petro entrou divulgando, enfim. E a gente fez conteúdo para o nosso YouTube, tem lá a gente visitando o porto, tem a gente visitando o aeroporto. Foram 3 dias, se eu não me engano, de muita troca, tanto com os empresários lá do Amapá, quanto também com os empresários aqui do Rio que eu ainda não conhecia. Então foi uma aproximação, a gente consegue fechar negócio, e vocês também, a Rede Petro RJ, promove uma série de eventos. Aí eu queria escutar um pouquinho sobre o que que vocês já promoveram, se tem algum evento aparecendo por aí também para o pessoal já ficar de olho, enfim, fala um pouquinho dessa parte de Esse eventos. ponto que você tocou é ótimo, né, principalmente fazer um agradecimento especial aqui, que a Larissa esteve lá no Amapá representando a Rede Petro RJ e o fez muito bem. Ah, Nosso muito obrigada. obrigado. Eu não pude ir por conta de outros compromissos. O Amapá é um novo caminho ali, né, daqui a 5, 10 anos provavelmente vai começar a exploração lá e provavelmente algumas empresas que já estão mais estruturadas aqui vão poder largar na frente, que estão lá. Mas isso não quer dizer que você que está me ouvindo aqui não possa ter oportunidade, né. Eu acredito que em dezembro vai ter um novo evento lá, vai ser no Oiapoque, todo mundo já ouviu falar do Oiapoque, o Chuí Oiapoque existe, Oiapoque. E vai ter um evento lá no Um começo de dezembro. abraço para os meus amigos de Oiapoque. É. E vai ter um evento lá para falar um pouco dessa nova margem equatorial, né, ela já em alguns países ela já está funcionando. Petrobras está se instalando lá também, entre o Amapá e o Pará, e vai começar realmente uma exploração lá de águas profundas, e eu Eles estão dando vejo a previsão de 8 anos, assim, a é, previsão do primeiro óleo aham, ativo. entre 5 e 10, É, 8 tá ali no meio. aham, tá bom. Então assim, vai realmente existir uma grande oportunidade lá, mas trazendo um pouco aqui mais para o nosso estado, né. E nós fizemos, vou falar desse ano agora que está acontecendo, né, a gente está em 2026, nós tivemos a oportunidade de participar em maio da FPSO, que foi uma feira, quarta edição de uma feira, né, específica, foi ali no antigo É Sul MEC, América, tem um nome é agora. MEC, É, Expo MEC, Expo Rio, Expo Expo Rio. Rio, já mudou de nome tantas vezes, agora É. chama Expo Rio. E nós tivemos a oportunidade de montar um estande da Rede Petro RJ, né, onde 8 empresas participaram ali dentro, né, com o seu, estande ali dentro, né, e podemos receber vários de nossos clientes, várias outras pessoas interessadas. Daquela ocasião para cá já entraram várias outras empresas na Rede Petro, então foi um momento que a gente acabou contando um pouco para esse mercado de óleo e gás, quem nós somos, o que nós estamos fazendo, né, então acabou sendo muito proveitoso, né, acabou sendo muito bom, né, esse evento e o feedback que a gente teve das empresas que participaram com a gente com o stand, inclusive a Estação Criativa fez um stand maravilhoso pra gente lá, e participou também, falaram não só bem: "Ah, o evento foi legal, comi um biscoitinho e tal", não, eu fiz negócio. Aqui assim, evento biscoitinho você pode ir em qualquer lugar, É, né, não, não, eu fiz a estação negócio. fechou, né, É, tá. viu, ótimo, obrigado pelo esse depoimento ao vivo aqui que eu Ao não vivo. sabia. Eu tô com 2 negócios grandes para fechar, já tá falta assinar contrato, então assim, a gente está muito feliz desse retorno, né, porque quando a gente pensa em fazer um evento, não pensa só em botar um nome lá bonitinho, né, e fazer uma festa e cantar rock and roll. Sim. A gente pensa mesmo que os membros que estão participando façam o negócio efetivamente, entendeu? Cheguem lá e apresentem os produtos, os serviços, consigam bons contatos e que põem diante lá, que se cadastrem nas grandes empresas e façam o negócio. O que vem por aí? Já posso antecipar a Pode, pergunta? pode. Então, o que vem por aí? Nós vamos participar também da Naval Shore, nas rodadas de negócios, avaliando antes se a gente vai fazer um rolezinho lá ou não. Como é em agosto, a gente ainda tem um mês e pouquinho aí pela frente. Já está certo da gente fazer o nosso rolezinho de novo esse ano na Rio, Rio Oil Gas, que vai ser entre 21 e 24 de setembro. Dessa vez volta lá para o Rio Centro, porque são 4 pavilhões, então a gente está com uma expectativa muito grande, já são mais de 350 expositores confirmados, então assim, a gente está esperando que esse mercado de petróleo e gás ele retome depois, né, daquela parada, daquela confusão que teve, retome mesmo com toda a força, né, aos poucos já está retomando, então assim, o momento é muito bom, é um momento maravilhoso para você
você ainda não está participando desse mercado óleo e gás, vai lá, visita a feira, quem sabe você faz um negócio, né. Eu costumo sempre me perguntar: "Por que não? Uhum. E se der certo?", É, né. Se você ficar em casa lá só assistindo televisão no home office, você não vai ter a oportunidade de é, poder conhecer novos negócios, novas pessoas, né, trocar experiência, fazer isso aí. networking, né. Então assim, hoje, sobre processos, né, a gente tem os próximos que a gente tem a Naval Shore em agosto, Rio Oil& Gas setembro, e vamos fazer a 5ª edição também do Niterói Energy, né. Niterói Ah, Energy é uma iniciativa da Rede Petro RJ, nós já fizemos 4 edições. Esse ano, que é o 5º ano, a gente quer fazer uma coisa mais parruda, a gente está conversando muito com o Sebrae e Firjan, deve acontecer em novembro, ainda não tem a data fechada, porque eu dependo do Sebrae e do Firjan para a gente poder finalizar direitinho. Esse ano eu quero fazer um evento de um dia inteiro ou até 2 dias, mas aí depende da gente confirmar palestrante, mas eu te digo que tá bem encaminhado, tá. Então logo a gente tem a data, os palestrantes, as empresas, os âncoras confirmados, a gente vai divulgar muito isso, não só nas nossas redes, mas nas redes também, Sebrae, Firjan. Então, esse ano é um ano que ele promete bastante negócios ainda. Deus. E a gente está falando do evento, eu fui refletindo aqui também sobre a postura nos eventos, porque você trouxe um ponto importante, a gente não tá lá só para botar, comer o biscoitinho, botar o nosso logo e aparecer. Isso é importante, de certo modo, porque, né, a nossa marca tem que estar, em evidência, então a gente precisa estar aparecendo nesses lugares, mas a gente precisa também ir com o propósito comercial, de fazer networking, de se conectar. Então, o que que eu faço, até indo para o tema, como vender, eu já vou muito preparada, a minha equipe vai muito preparada, a gente não vai só para passar nos estandes e "oi", pega cartão e vai embora. A gente quer conhecer quem está ali do outro lado, quer conhecer o que que a empresa faz, quer entender as necessidades da empresa e, talvez, se tudo der certo, fechar uma reunião para depois fechar esse negócio. Então, esse é um processo que a gente faz aqui quando visita esses eventos. Então, se você é empresário e ainda não fez isso, pode ser uma oportunidade que você está perdendo. E aí eu queria que você me trouxesse também para essas grandes operadoras, né, a gente participa das rodadas, sabe que tem um processo, mas para quem ainda não sabe, por exemplo, eu quero ser um fornecedor da Petrobras. O que que eu faço? O que que eu devo fazer? Dá um spoiler aí do que acontece nos eventos para quem está em casa. Então, acho importante a gente falar sobre esse tema, Larissa, pelo seguinte: existe um mito muito grande: "Ah, eu sou uma empresa pequena e eu não posso atender uma empresa grande", nada disso, né. Hoje existem várias leis de licitações que elas, dependendo da contratação, até R$ 86.000, acho que é esse o valor, não sei se é exatamente, lembro os quebrados, mas R$ 86.000, você pode estar prestando serviço diretamente nessas licitações. Só que para isso, a empresa sendo pequena, média ou grande, ou extra gigante, você precisa se preparar, né. O que que eu faço hoje na Recall? A Recall hoje atende Petrobras, atende Prio, a gente já atendeu outros grandes players, Transocean no mercado. Mas a gente entendeu que a gente precisava se preparar para isso. O que é se preparar? Por exemplo, digamos que sua empresa preste um serviço de dedetização, e você quer prestar um serviço de dedetização, por exemplo, num grande player, um grande chão de fábrica, uma grande empresa dessa, ou dentro de um navio, né. Então, provavelmente para entrar lá, você vai precisar ter certificação. Por mais que você tenha atendido empresas menores, pega um atestado técnico lá: "Olha, a empresa XPTO veio aqui, me atendeu, fez um ótimo trabalho, não tenho mais problemas com esse caso aqui". E você vai pegando esses atestados técnicos e vai pegando as certidões negativas, né. Tire todas as certidões negativas que você puder tirar, para você estar preparado. Dependendo da sua atividade, dependendo do seu produto ou serviço, em alguns casos, Petrobras, Prio, Shell, Transocean, todas elas vão te pedir alguma certificação extra. ISO 9001, 45001, 14001, dando mais um exemplo aqui. Então, se o seu segmento, você sabe que o seu concorrente tem isso, tira essas É certificações também, para você verdade. concorrer de igual para igual. E hoje, quando, por exemplo, quando a Petrobras ela toma uma decisão de contratar a empresa A ou B, ela não toma uma decisão só pelo preço mais. Tá, acima dos 86.000, até 86.000 é o preço, mas acima disso, ela vai olhar outras coisas, né. Deixa eu ver quanto tempo existe essa empresa, deixa eu ver como ela está ranqueada aqui, Google Meu Negócio é importante também, sua empresa está bem lá no Google Meu Negócio.
o ranking da sua empresa, você vai ganhando pontuação dentro desses grandes players. Quanto mais atestado técnico você tem, quanto mais serviço você prestou e ganhou uma nota boa, melhor para você. Quanto mais certificação você tem. Isso vale para qualquer empresa, desde a empresa pequena para a empresa média ou grande. Então não tem esse mito. Agora, vou puxar um pouco a brasa da sardinha para as associações em especial, né, não somente a Associação Rede Petro RJ, mas você quer estar próximo dessas oportunidades, saber qual é o dia, o horário, com quem você vai falar, ter oportunidade, de se inscrever como um dos primeiros ali na rodada de negócio, participe de uma associação, né, de preferência na Rede Petro RJ, que a gente vai Jota. pegar na sua mão, vai sofrer o pênalti, vai botar para você bater, aí é contigo. Aí você vai fazer o gol ou não, eu não posso não Pode posso garantir. posso garantir, mas a gente vai pegar na sua mão, vai levar você lá diante da oportunidade. E aí, né, como toda oportunidade, você precisa estar preparado. E uma coisa também, eu não sei se as pessoas têm conhecimento do que são as rodadas de negócio. Explica um pouquinho para quem está em casa também? Então, vamos falar sobre a rodada de negócios. Como é que ela começa? Ela começa, por exemplo, vai ter agora a Naval Shore, né. Então essa rodada de negócio ela vai ser capitaneada pela Firjan e pelo Sebrae. Então eles têm um cadastro lá das empresas que já fazem parte, já fizeram parte, né. Eles soltam um e-mail lá com um cadastro. O que acontece com a Rede Petro RJ, principalmente quando o Sebrae ele está participando com a gente. Eles contam para a gente um pouco antes. Sabe aquele ingresso do Rock in Rio, seu banco lá, você tem direito de comprar uma semana antes? É mais ou menos por aí. Então a gente acaba tendo acesso a essa oportunidade antes. Às vezes uma rodada de negócio só tem 50 ou 70, como eu posso Vagas. dizer, vagas, né, então a gente acaba sabendo isso antes, divulga, nós temos um grupo de WhatsApp que é muito ativo, né, toda situação que tem eu vou lá, gravo um vídeo, a gente manda: "Pô, já se inscreveu, não se inscreveu?", a gente faz lista, quem vai, quem não vai, né, a Sim, Larissa pode confirmar isso aqui. com cer A gente fica além não só divulga, fica botando pilha ali: "Cara, vamos junto, vamos largar a mão não, vamos todos juntos". Então, primeiro passo é esse, você se inscrever para rodadas de negócio. Aí preparação para rodadas de negócio, isso é muito importante. Como é que você se prepara? Você tem que focar naquilo que você faz melhor. Às vezes você tem 4, 5, 6, 10 produtos lá, mas se eu vou falar com um determinado player grande, eu vou estudar o player antes. Deixa eu ver o que que ele tem, eu vou assistir a palestra dele lá, porque ele faz uma palestra antes. E se eu vou lá no escuro, eu chego correndo, esbaforido lá, sem nenhum cartão de visita para falar, vai dar ruim. Eu já cheguei em eventos baforido com um cartão na mão, e aí eu tomei um monte de não, aí eu entendi, eu preciso me melhorar, sabe, eu acho que a gente ou erra ou aprende, né. É. Então assim, eu aprendi muito com isso. E a partir dali a gente vai preparado, a gente leva um folder da empresa, se tiver um laptop para apresentar ali, se às vezes é um produto que você precisa mostrar ele funcionando, de repente uma broca furando, alguma coisa assim, tem coisas que são visuais mesmo, a pessoa precisa ver ali você fazendo aquilo. Então, vá preparado, leve todo o material que você puder, leve seu cartão de visita, né, nada de: vou pegar seu Instagram", não, nesse tipo de negócio, faz muito LinkedIn, é uma coisa mais profissional, né. Dicas sobre como estar lá, eu aprendi também no dia a dia ali, né. Por exemplo, quando você senta lá, perante um grande player do mercado, você não sabe exatamente qual é a área daquela pessoa que está lá. Ela é uma área de compras, né. Sim. Vou tomar como exemplo posso tomar o meu Sim, exemplo? claro. Por exemplo, vou falar um pouco da Recall. O que que nós ofertamos aos nossos clientes? Contabilidade em moeda nacional e internacional, né, com contabilidade consultiva que a gente chama, toda a parte de cálculo de impostos, toda a parte de payroll, folha de pagamento, e a gente tem uma área de consultoria, que é muito forte agora com a reforma tributária, nós desenvolvemos uma ferramenta específica que faz diagnósticos, né, pra saber como que você está pagando o imposto hoje, como é que você vai pagar a partir daqui para frente, nós desenvolvemos essa parceria, grande escritório de São Paulo, essa ferramenta de diagnóstico, e atuamos também com a parte de recuperação de créditos tributários, porque a gente entende que o contador hoje, ele tem que olhar para o caso lá do cliente e tentar buscar soluções, né, tentar para que esse cliente que está lá do outro lado, a expectativa dele seja para enxergar valor no seu produto ou serviço. Então, por exemplo, quando eu tenho 5 minutos lá diante de um grande player, eu falo isso, eu faço folha de pagamento, eu faço recuperação de crédito, eu faço contabilidade. Qual desses funciona melhor para você? Aí ele fala: não, eu quero conversar sobre recuperação de crédito. Eu esqueço todo o resto. Vou focar naquilo que eu ouvi do cliente, porque às vezes fica 5 minutos só falando, 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 o cara fala Me dá o seu cartão, tchau, e obrigada. aí você não sai de lá. E aí uma pergunta matadora é a seguinte: você gasta 1 minuto falando o que você faz, entrega o seu folder e olha para a pessoa, espera ela. E aí você vai perguntar para ela: "Olha só, você é o tomador de decisão dessa área específica aqui não?" Essa pergunta ela é fundamental para você fazer uma rodada de negócio.
Isso aconteceu muito comigo nos últimos 5 anos, em especial, vou te dizer, no Bahia Oil& Gas, em 2025, quando eu tive lá presente, eu fiz essa pergunta, aí falou assim: "Não, não sou eu não, é a Larissa". "Ah, legal, você tem o telefone, o e-mail da Larissa?". "Ah, tenho sim, inclusive a Larissa vai estar no stand daqui a pouco". Ela é a gerente lá que resolve esse assunto. "Ah, muito obrigado", ela vai estar no gerente. "Aonde que fica o seu?". "Ah, fica ali, daqui a 2 quadras, na rua J 45". Eu fui lá e fiz negócio com a Larissa, porque, assim, a gente quando vai para esse negócio, não pode ser só oba-oba, mas tem que ter intencionalidade. Intencionalidade, cara, você não saiu de casa, deixou sua família lá, deixou seu negócio para trás? Não, você está lá para fazer negócio, você não está lá só para, né, para caminhar na feira e comer biscoitinho, que eu falo, É. né, você está lá para fazer negócio. Então, assim, a melhor dica que eu posso dar, eu te diria 3 dicas fundamentais, né, e aí cada um se adapta ou eu não sou o dono da verdade, mas o que eu fiz que dá resultado para minha empresa nesses 27 anos que a gente tem. Primeiro, se inscreve. Inscreve logo de cara para você fazer parte, né, e fica de olho lá porque, né, começa tipo 14 horas, termina às 18, tem uma televisão lá, você tem que ficar Sim, de qual é a literalmente, mesa o você tem que ficar telefonezinho ligado você ali, tem que tem que olhar o ficar seu ali, nome, não pode ir tem embora, que ficar senão taradão ali perde. olhando ali, opa, chamou mesa 5, a imprensa Vai esteja correndo. presente, tá. Quebra o gelo, dá um bom dia, boa tarde ali, apresenta seu produto, seu serviço, fala em 1 minuto, pitch de 1 minuto do É que isso você aí. faz, pergunta qual daqueles produtos ou serviços fazem sentido e pergunta se aquela pessoa que está na sua frente, ela é a tomadora de decisão. Se ela não for, você pega o e-mail, o telefone e vai falar com quem vai resolver o seu problema. Normalmente, em cada 10, 9 dão o É telefone ou o verdade. e-mail da pessoa que resolve aquele seu problema do seu segmento, né, porque o meu segmento é um segmento específico diferente do seu. É diferente, às vezes, de uma empresa, né, que vende tinta. É. Então, assim, são compradores diferentes nessas grandes. Então, assim, a melhor recomendação é essa, 3 E o coisas. que eu sinto, senti e sinto quando eu participo das rodadas é que o comprador que está ali, não sei se você tem a mesma, percepção. Às vezes ele está olhando muito mais para um produto do que para um serviço. Eu quase nunca estou de frente para o comprador de serviço da empresa. E aí eu faço também justamente essa pergunta, por quê? Porque aí eu vou ver a pessoa do setor de compras que olha para serviço, que olha para a parte de marketing. E é isso que ele falou, a cada 10, 9 passam o contato, passam o telefone, passam o e-mail, então é importante você ir preparado, deixar a pessoa falar, porque a pessoa vai trazer a dor dela, Uhum. falar o seu pitch rapidinho e pegar o contato de quem vai te auxiliar, né. Sim, sim. E aí falando um pouquinho da pessoa entrou na Rede Petro RJ, né, a gente vai falar depois no final como se associar, mas o que que você enxerga como erro? "Ah, eu entrei e não estou fazendo negócio, o que que está acontecendo?". O que que você enxerga de, postura da pessoa, enfim, atitudes que ela não tem ou tem que seriam erros ali? Eu não sei se é bem erro ou zona de conforto. A Sim. pessoa acha que entrando para a Rede Petro, a gente vai botar lá um contrato: "Ó, assina aqui e tal", Fechou. já fechou, 10 né. contratos na sua mesa. Esse não é o papel do presidente da rede, tampouco, né, dos outros membros que estão lá, mas você está inserido num ambiente como o da rede, eu garanto a você, eu posso dar meu nome aqui, que você vai ter mais oportunidades que você teria se você não tivesse. Por quê? Você vai estar sabendo dos eventos dos segmentos de petróleo e gás com antecedência, vai ter oportunidade de se cadastrar para participar das rodadas, das mesas, né, de tira dúvidas, participar das palestras. Então, assim, eh, o maior erro, você falar como erro, é você entrar lá, ficar parado, não ir nos eventos e achar que vai cair de paraquedas num contrato para você assinar. Em nenhum lugar é assim. Em nenhum lugar é assim. Qualquer associação, é igual É. time de futebol, o cara entra lá, entrou para o Flamengo. "Ah, vou ficar aqui parado, não vou treinar, vou fazer um monte de gol, vou ganhar um monte de", não vai, você vai ter que entrar lá, vai ter que treinar, tem que ralar, vai ter que como todo negócio, se você não investir tempo lá, esforço naquilo para ser cada vez melhor, melhorar 1% cada dia, você não vai ter sucesso em qualquer lugar, Rede Petro, um time de futebol, qualquer negócio. Sua própria empresa, se você não faz nada, não sai de casa, você não faz nada, você Não não tem faz nenhuma ação, comercial, né. você não faz nenhuma ação de contar quem você é, quais são os seus produtos e serviços, você não vai vender, não vai cair do céu. Então, assim, na Rede Petro, não vai cair do céu, mas seja muito bem-vindo. Mas você já vai estar lá, de frente para pessoas que podem fazer negócio com você, o restante do papel é seu. Participar, se engajar, conhecer as pessoas, enfim. E aí vamos falar sobre como que faz para se associar. Eu tô lá no Rio, enfim, lá na outra cidade, no Rio de Janeiro, como que faz para se associar? Então, é muito simples, no final desse podcast aqui, a gente vai colocar aqui
os nossos contatos, tá, nosso WhatsApp, o nosso QR Code para você fazer o cadastro e o nosso site também, tá. Então é só você entrar lá no site você vai ver tudo que a gente fez nesses últimos 20 anos, né, então tem fotos lá de eventos, depoimentos, né, e tem um QR Code lá, né. Hoje, sendo muito direto, assim, para participar você paga uma mensalidade de R$ 170, que é menos que uma pizza no final de semana, se você for em casal principalmente, e você tem acesso a uma reunião mensal, fora a participação de todo esses boa, ecossistema é uma ótima palavra, e a gente caminhar junto. O mais interessante que eu acho nisso, Larissa, eu vou te dizer uma coisa que aconteceu na Rio Gás 2 anos atrás. A gente estava em 20 pessoas. Não é sobre quem eu conheço, é sobre quem eu conheço que você não conhece. Então eu, por exemplo, eu pude visitar 4 clientes nossos que estavam com o stand lá. Eu não vou falar o nome aqui para não expor. Mas num desses estandes que não estavam previstos da gente visitar, eu fui lá, e o diretor lá, que gosta do trabalho da gente, estava lá. Então eu pude apresentar o meu cliente para outros 19 membros, e 2 deles fizeram um negócio com esse meu cliente. Então, Acho assim, bacana. e da mesma forma que eu conheço outras empresas, esses membros também conhecem outras empresas, então eles puderam levar os outros membros também para conhecer os clientes dele. Então isso acaba sendo esse movimento que eu chamo de rolezinho, é uma brincadeira, mas ele acaba sendo um rolezinho mesmo, né, porque a gente tinha, eh, uma frase que era: "Juntos somos mais fortes". A gente se convenceu de que juntos somos mais fortes, né. E agora a gente mudou para energia em movimento, porque nós já sabemos que juntos somos mais fortes, então a gente precisa mudar de patamar. Então a gente mudou esse patamar para energia em movimento. Então quando a gente sai para o rolezinho, assim, é uma energia, Todo todo mundo mundo energizado. e fica assim uma coisa, a gente faz barulho, né, então a gente a Rede Petro chegou na feira, pô, a galera aí tudo de laranja, é assalto, Assalto não, é. é Aí coisa boa. aí a gente faz realmente esse movimento, né, a gente consegue fazer esse Sim. movimento e estar presente, mostrar presença, né. É, e eu como empreendedora, empresária, mulher também, né, estar num segmento de óleo e gás, que é um segmento, poxa, a maioria é homem, né, eu consegui me inserir num rolezinho desse para conhecer pessoas que as pessoas da associação conhecem e, enfim, inserir é muito bacana, né. Você acaba, às vezes, passando por alguns momentos ali de solidão quando você é empresário e tudo mais, e você, enfim, faz ali o seu grupo, né, isso é muito bacana. E aí a gente falou aqui como se associar, a gente falou das oportunidades. Tem alguma próxima ação que você queira trazer aqui de spoiler pra galera? Então, a próxima ação a gente vai repetir esse ano na Rio Gás o rolezinho, só que com a feira próxima agora tem 4 dias, nós identificamos das mais de 300 empresas, pelo menos 20, né, e a gente gostaria de visitar, e visitar 20 empresas num dia só é muito difícil, a gente vai fazer 2 dias de rolezinho, fazer no segundo e no terceiro dia, então a gente vai visitar 10 empresas no segundo dia da feira e 10 empresas no terceiro dia da feira. Por que que eu resolvi tomei a decisão de fazer dessa forma? 2 motivos. Primeiro, porque se o membro não pode em um dia só visitar 10 empresas, ele deixou de estar junto. E é longe, a Rio Centro não é perto para todo mundo. É Então, verdade. se um membro não puder ir num dia, ele vai no outro. E aí ele, pelo menos, ele vai visitar 10 empresas, né. Eu vou visitar as 20, porque eu vou estar lá com a minha bandeirinha lá, eh Presente tem que ir em é, todas. eu vou estar lá na frente, né, comandando o grupo, né, a gente também está com uma parceria com o Sebrae também vai ajudar a gente para direcionar melhor esse processo. Então, assim, a gente entendeu que 2 dias, visitar 20 empresas, além da gente aumentar a capacidade, né, a capilaridade de poder ter mais empresas para a gente falar dos nossos produtos e serviços, você tem a oportunidade de "Ah, se eu não puder ir num dia, eu vou no outro", né, então pelo menos o Verdade. mínimo que a gente deseja é que eles visitem melhor que visitassem as 20 empresas. Nos 2 dias. Se não puder ir nos 2 dias, vai um dia, pelo menos visita 10. Se ele perde aquele dia que a gente está fazendo 10, já era. Ele não teve oportunidade de, né, Fazer negócio. fazer negócio Conhecer ali. pessoas. Uma coisa importante também, interessante que eu lembrei, você falou das vagas nas rodadas de negócio, que às vezes o Sebrae avisa a gente antes, pra gente
conseguir garantir ali. Mas também quando tem evento fora do estado, o Sebrae, enfim, apoia ali também com descontos em hotel, apoia ali, às vezes coloca uma verba mesmo para auxiliar, e estar na rede faz você também aproveitar essa oportunidade, certo? Certo, correto. Por exemplo, te dar 2 exemplos que aconteceram. Um no ano passado, o Biogas, a gente, elencou 20 vagas entre a Rede Petro RJ e a Rede Petro Bacia de Campos. Valeu, Glauco, um abraço, um grande irmão. E a gente foi realmente com 20 pessoas, foram 10 pessoas da Rede Petro RJ e 10 pessoas da Rede Petro Bacia de Campos. E lá a gente faz esse movimento mesmo, que tá todo mundo junto, e aí é dentro do que eu te falei, né, por exemplo, eu tenho um cliente que tem filial lá na Bahia, então eu pude levar 4 ou 5 membros que estavam próximos de mim, falei: "Vou visitar, tipo, segundo dia, 15 horas, esse meu cliente lá, vamos comigo?". Apareceram 4, 5 membros, eu os levei até lá, e eles puderam lá trocar ideias, né, apresentar os produtos e serviços, trocar cartão, como é que eu me cadastro para poder te atender. Então, esse movimento de estar junto é muito legal. E um agradecimento especial ao Sebrae, principalmente em nome da Alana e todo o time aí, né, de poder realmente pegar na mão da gente e a gente fazer isso junto, né. E tanto esse do Biogas de 2025, ele foi super patrocinado pelo Sebrae, ficou um valor muito pequeno para a gente, eles bancaram o hotel, voo, botaram um transfer lá, um ônibus desde o aeroporto até o hotel, do hotel até o pavilhão, então eles pegaram realmente na mão da gente, né, e para a gente pudesse ter essa oportunidade, né, de estar fazendo lá. E agora, em julho, agora estamos em julho, É. no final desse mês agora vai ter o Sergipe Orgues, o Sebrae também tá com uma proposta de Patrocínio, né. patrocínio, né. Esse ano é só hotel, visitação e tem sempre um encontro no final de um dos dias lá que a gente chama se fosse um happy hour, né, então vai ter um happy hour, mas é um happy hour com intenção, né, Sim. de negócios, né. Vai acontecer agora na última semana de julho, eu penso que seja 28, 29 e 30 de julho. Em Aracaju, no Sergipe, num pavilhão grande que tem lá, eu tive a oportunidade de 2024 estar lá presente, é um evento muito bom, recomendaria, quem puder estar lá. E tem um momento agora também que está passando, a Petrobras e outros players lá dos locais resolveram explorar águas profundas em Aracaju, né, e ali no entorno de Sergipe. Antes era só águas rasas, né, às vezes da praia ali, você pegava um binóculo, você olhava uma plataforma, Sim. que é impossível você fazer isso aqui no nosso estado do Rio de Janeiro, né, mas eles estão começando a operar também, águas profundas. Então, eu acredito que esse próximo evento agora vão ter algumas novas oportunidades que não tinham há 2 anos atrás. Então, te dei 2 exemplos, se eu ficar falando todos os exemplos aqui já fizeram por nós, não Mas em vou não vou acabar hoje. qual seria outra chance de ter isso, né, ter essa oportunidade? Então, realmente, estar associado te coloca de Sim, frente para sim, essas sim. oportunidades. Queria fazer uma gamificação, um game aqui com você, um bate-bola, tá? Já que você falou aí de chutar pênalti, vamos fazer um bate-bola. E aí, uma palavra que define o setor de óleo e gás. Oportunidade. Unidade. Maior mito sobre fornecer para grandes operadoras. E que só empresa grande atende empresa grande. Aí, ótimo, a gente desmistificou isso durante a nossa conversa. Evento do setor que ninguém pode perder. Eh, Biogas, setembro agora, né, 21 a 24 de setembro, acho que é esse período no Rio Centro, você quer estar inserido dentro desse segmento, você tem que estar lá, você tem que entender a energia, você tem que conhecer as empresas, né, você tem que estar lá, simples assim. Ou você vai ou você perde a oportunidade de visitar mais de 300 estandes lá, e ver se faz sentido para você ou não. E Niterói Energy, que vai Claro. ser em novembro aqui na nossa linda cidade de Niterói. Participe, participe. Conselho em uma frase para quem quer entrar na cadeia de fornecedores agora. Então, o conselho que eu dou é o seguinte: procure saber mais sobre o mercado, porque a gente costuma brincar aqui no Rio de Janeiro, onde está o dinheiro? Está no petróleo e gás. Então, se você, tem só uma empresa pequena, toda empresa começa pequena, algumas delas começaram na garagem, você pega esses maiores players aí, Amazon, eles começaram com uma coisa muito pequena, né, lá na garagem, mas existia um sonho, eles acreditavam que eles podiam fazer mais. Então, se você é um empresário que acredita no seu negócio, acredita no seu potencial e está se sentindo meio empresidiário, está sozinho ali, preso ali na sua sala comercial, no seu home office lá, sem ter contato com ninguém, sem saber por onde começar, começa a visitar, dá o primeiro passo, né, dá o primeiro passo ali, se mexe. O primeiro passinho fala: "Se mexe".
vai num evento desse, procura tentar entender onde que você pode se encaixar ali. Se você quiser vir para a Rede Petro RJ, será muito bem-vindo, a gente está aqui de braços abertos para te orientar, te dizer qual o caminho que você tem que trilhar, né, eu costumo dizer: "Até ali a gente vai". E aí, se você quiser realmente prestar serviço para grandes players como Petrobras, por isso tem que se preparar. Essa preparação vai ser de acordo com o que a licitação ali pede, com aquele certame ali vai te pedir para o que você tem que entregar. Às vezes não é só preço, né, alguns certificados, alguns atestados que você tem que ter, para comprovar que realmente alguém atestou que aquele seu serviço, aquele seu produto, ele funciona e é bom. Essas empresas grandes, elas só compram depois que elas têm, como se fosse uma validação ali por outras empresas, outros segmentos que já validaram o seu produto. Então, não tem mistério, pode ser que você quer prestar serviço, pode ser que você tenha que se preparar 6 meses, 1 ano, mas daí você vai voar, voar. Prepare 6 meses para você ter, né, tirar esse avião do chão ali, né, e depois você vai ter Decolar. voo de cruzeiro, É depois você isso aí. decolar, você vai ter voo de cruzeiro, mas você tem que se preparar, se você não se preparar, qualquer negócio que você tiver, se botar uma banquinha de vender ali fruta, com as frutas tudo murcha, ninguém vai comprar. Você tem a fruta bonita ali, limpinha, né, assim, brilhando, você vai vender. Então, assim, é sobre se preparar, independente do seu negócio, seu produto, seu serviço. Você está preparado, você vai atender bem e melhor. Você não está, prepare-se e venha com a gente. E mexa. Deixa ser. O que mais te dá orgulho na Rede Petro RJ hoje? Então, de poder, como eu te falei lá no comecinho, de poder devolver para a sociedade tudo aquilo que a sociedade me deu, né. Eu consegui construir nome, patrimônio, né, contabilidade nesse segmento, consultoria, né. Então, assim, eu acho que hoje eu posso tentar devolver um pouco com essa minha experiência, expertise, falar: "Cara, eu fui por aqui, deu errado. Eu fui por ali, eu fui mais bem-sucedido. Qual caminho você quer seguir? Eu já tenho uma experiência prática aqui". Então, às vezes, não é passar a mão na cabeça daquele empresário, não é falar o que ele quer ouvir, é falar o que ele precisa ouvir. Então, Verdade. desse jeitinho assim meio bonzinho, mas não sou tão bonzinho não. Então, às vezes: "Ah, não estou fazendo um negócio", meu irmão, você está no lugar errado, está com as pessoas erradas, então vem comigo que a gente vai fazer negócio ou vou te botar na cara do gol para você fazer negócio. Então, assim, a gente costuma falar muito que aquele empresário precisa ouvir, né. Então, às vezes, o empresário precisa olhar para dentro dele e falar: "O que que eu estou fazendo de errado? O que que eu preciso fazer para melhorar?". Então a gente vai estar sempre pegando na mão desse empresário, quando eu falo pegar na mão, não é passar a mão na cabeça, "Meu irmão, vamos ir aqui, eu acho que você pode melhorar aqui, eu acho que você pode ali, ó, tem essa oportunidade aqui, e vamos seguir", entendeu. Todos são muito bem-vindos à rede. Meu maior orgulho é poder devolver à sociedade, aos nossos mais de 50 membros, essa troca, né, essa experiência e poder orientá-los no melhor caminho. Quando ele fala todos, são todos mesmo, porque, são vários segmentos lá dentro, né. Tem, ó, marketing, buffet, não tem? Sim. Tem empresa de desenvolvimento, tem contabilidade, tem empresas que vendem produtos, então, independente do seu ramo ali, do seu tipo de serviço ou produto, você pode se associar à rede. Me permita fazer uma nova colocação? Sim, Então, hoje no segmento de petróleo e gás, você tem camadas, né. A primeira camada lá são as grandes empresas, os grandes sim. contratantes, Petrobras, Prio, né, operadores. Aí tem a segunda camada que são os, posso dizer, os prestadores de serviços diretos, são quem atende ali, normalmente Halliburton, Schlumberger, SLB e outros players do mercado. E aí a partir daí você desencadeia uma cadeia, né, para baixo, né. E aí, por exemplo, essas empresas a que atendem, por exemplo, parte de navegação, por exemplo, o navio é uma grande oportunidade de você fazer coisa, pintar casco, manutenção de partes, peças, produtos, reposição. Então a gente hoje dentro da rede, a gente tem a partir da segunda camada, tem grandes players, né, de mercado que também atuam junto com a gente. E aí vai ter a quarta e quinta camada são mais os nossos segmentos aqui. Eles não são essencialmente necessários para que a produção aconteça, mas eles são fundamentais para que suporte toda a área, operacional deles, a parte administrativa, né. Então, procure-nos, vai ser ótimo poder receber vocês aqui, orientar vocês dentro da nossa rede e colocar essas oportunidades para que vocês possam ali na cara do gol. É isso aí. Ó, então a gente deu vários caminhos aqui para conseguir entrar nessa cadeia, vender para essas empresas. Se você ainda ficou com dúvida, pode procurar o Mansur. Fala um pouquinho, Mansur, da sua rede social, é LinkedIn, como que eles te acham? Ah, ótimo. Então, posso falar primeiro da Rede Petro? Pode. Então, a Rede Petro também tem LinkedIn, Facebook e Instagram. Só você procurar lá Rede Petro RJ, tá? Existem outras Rede Petros espalhadas
pelo Brasil, né, e o meu pessoal é J. Roberto Mansur, tanto LinkedIn quanto, Instagram, Facebook, você vai conseguir me achar lá. Facebook eu acho que ainda tem meu nome artístico de Bob Mansur, mas você vai conseguir me Ele é achar lá. artista, gente, eu tô falando desde o início, ele canta. Ó, fechar com um presente, pode abrir. Ah, que legal, E gostei aí, disso. enfim, né, pra você se hidratar também, né, ficar sempre hidratado, eu queria que você também fechasse aí, ó, a ideia que você deu, só não é a xícara, aqui é o É Ice que Squeeze. Eu queria que você fechasse com uma última mensagem para as pessoas que estão assistindo esse episódio, o que que você gostaria que ela saísse, desse episódio aqui em mente, enfim, uma mensagem para fechar para todo mundo que está nos assistindo hoje. então, como eu falei ao longo do nosso bate-papo aqui, eh, todo negócio ele precisa de dedicação, né, o maior erro das empresas é acreditar que vai entrar, vai abrir uma porta lá, criou um CNPJ, tá milionário, não é bem assim, né, então assim, é trabalho, é trabalho. Se você tem uma empresa, você quer performar melhor, eu entendo que você tem que sair da sua zona de conforto, sabe, visitar, eh, lugares, andar com pessoas que já trilharam um caminho ali, né, que já tem sucesso ali, né, brincar que nós somos a média das 5 pessoas com quem a gente mais convive, então, você está num grupo ali que não está te levando para frente, procure outros grupos que vão, né, te levar para frente, né. Eu costumo brincar: "Pô, quando eu estou num grupo que só eu sei mais que todo mundo, eu vou embora daquele grupo. Eu quero procurar um grupo que Todo mundo saiba mais do que saiba eu, mais do que eu, para poder o quê? Poder absorver esse absorver. conhecimento. Exatamente, né. E uma coisa que eu aprendi na vida, nesse tempo de vida, se alguma pessoa, algum segmento, alguém está indo bem, ele me dá um conselho, pega na mão e fala: "Vamos por aqui", pensa assim: "Pô, essa pessoa tem mais sucesso do que eu, tem mais dinheiro do que eu, é mais bem-sucedido do que eu, ele deve estar certo", né. E às vezes a pessoa ela tem as convicções da vida: "Ah, minha convicção é que eu nunca vou fazer isso, nunca vou fazer", né. Eu acho que a convicção ela é boa quando você está convicto que você pode crescer mais, você pode se doar mais, você pode sair da sua zona de conforto. A zona de conforto é o pior lugar que você pode estar, né, então você acha que você atingiu o seu patamar ali, cuida para subir para o próximo patamar. Porque pode ser que uma escada ali de baixo, um degrau ali, deu uma entortada ali, você vai precisar de novo de estar em ambientes como esse da associação da Rede Petro RJ, é um ambiente que vai te puxar para cima o tempo todo, vai estar te levando o tempo todo, para você estar ali, né, com um grupo de networking, com todos estão segurando na mão de todo mundo e todos querem, o seu sucesso ali. O sucesso de cada membro é o nosso sucesso, né. É isso aí. Pessoal, vocês que assistiram aqui até o final com a gente, eu quero agradecer ao Mansur pela participação, quero agradecer por todo o conhecimento e não só por isso, mas também por estar à frente da Rede Petro RJ, nos auxiliando, nós empresários, enfim, promovendo todos os rolezinhos que a gente gosta bastante e faz muito sentido para as nossas empresas. E você que assistiu até o final, procura a Rede Petro RJ, os contatos vão estar aqui na descrição, a gente vai botar um QR Code também aqui no vídeo para vocês entrarem no site. E a gente se vê na Rio Oil& Gas, a gente se vê na Naval Shore, procura também a gente por lá que a gente vai estar lá, tá bom? Obrigado e a gente se vê no próximo episódio. Bye bye.